Amém. 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 Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil, então deixa eu só mudar um pouco aqui algumas coisas. Como eu disse para vocês, nós também vamos começar a gravar, né, o que a gente conversa, porque alguns irmãos têm dificuldade de poder estar conosco nesse formato. Então, para que ninguém perca nada, a gente vai também estar gravando. Então, à medida que a gente conversa, aprende juntos, a gente também grava e depois eu vou compartilhar para os irmãos que não podem, por problema de internet, por uma série de problemas, estar conosco de manhã. Muito bom ter vocês aqui conosco, vamos conversar um pouquinho. Nós estamos naquela série de vocabulário de Deus, né? E a série Vocabulário de Deus, a ideia é entender algumas palavras que a Bíblia nos fala, de forma que quando você lê o texto bíblico, você possa compreender melhor o que a Bíblia está dizendo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mundo, né? A gente fala tanto sobre o mundo, nós somos do mundo, não somos do mundo, fazemos isso no mundo. E às vezes a gente não entende direito o que a Bíblia quer falar de mundo. Para isso, vamos entender como nós falamos de mundo primeiro. Então, por exemplo, quando a gente fala de mundo, geralmente nós estamos falando da soma das coisas que a gente conhece, né? Pessoas, coisas e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, a gente usa a palavra mundo de diversas formas diferentes. Por exemplo, às vezes a gente fala de mundo no sentido físico e geográfico, né? O mundo, nesse caso, é o planeta Terra, o clima, as estatísticas, tudo que a Terra tem conosco. Mas, às vezes, a gente fala de mundo no sentido de raça, de antropologia. Quando a gente faz isso, nós estamos falando que o mundo indica os seres humanos, as nações do mundo. Então, por exemplo, quando você fala de paz mundial, de saúde mundial, de opinião de coisas do mundo, nós estamos falando de pessoas, não estamos falando necessariamente de coisas do mundo. Então, às vezes, a palavra mundo é usada para se referir à raça, a seres humanos. Há alguns momentos que a gente usa a palavra mundo no sentido sociológico ou cultural. O que significa isso? Que às vezes a gente está falando da forma de vida de uma determinada comunidade. Quando a gente estuda história, por exemplo, que Cristóvão Colombo chegou na América e tudo mais, usa-se uma expressão, velho mundo e novo mundo. Inclusive, até hoje a gente usa velho continente, que seria a Europa, e novo continente, que seria a América. Então, no sentido sociológico e cultural, a palavra mundo é usada para definir essa questão particular de uma determinada comunidade. Entendeu? A gente usa, por exemplo, mundo oriental e mundo ocidental. A gente está falando de comunidades e não necessariamente de coisas do mundo. Uma outra forma que a gente fala de mundo é em relação ao contraste temporal. E o que significa? Que às vezes a gente usa a palavra mundo para significar as coisas como elas eram e como elas são. Então, por exemplo, nós falamos em história mundo antigo e mundo moderno. A gente usa a mesma palavra para uma série de coisas diferentes. Outra forma também é pensamento pessoal e subjetivo. Quando que a gente usa mundo para falar de pensamento pessoal e subjetivo? Quando a gente fala do ponto de vista individual de uma pessoa. Vocês já devem ter usado a expressão fulano vive no seu mundinho. Então, a gente também usa mundo, às vezes, para se referir a uma pessoa, a forma como ela vive, como ela pensa. O que a gente quer dizer? Que, às vezes, a nossa palavra, principalmente na nossa língua, ela é usada de diversas formas diferentes, a mesma palavra. Bom, tem uma coisa só que permanece a mesma. Independente da forma como você usa a palavra mundo, você usa a palavra mundo sempre de acordo com o que nós, seres humanos, pensamos e conhecemos da Terra. O que quer dizer isso? Que se você está usando o mundo no sentido de Terra, planeta, se você está usando o mundo no sentido de pessoas, se você está usando o mundo no sentido de uma pessoa individual, ou no sentido de uma comunidade, independente da forma como você está usando a palavra mundo, uma coisa é certa, a gente sempre está colocando o homem, ou seja, nós, como centro, porque nós falamos daquilo que conhecemos e vemos. Essa é a forma como nós nos referimos ao mundo. Então, a gente se refere ao mundo da forma como nós o enxergamos e da forma como nós aprendemos na escola. Então, é a forma também como o ser humano como um todo enxerga o mundo. Mas será que é assim na Bíblia? Bom,
Na Bíblia, a ideia geral da palavra mundo não é muito diferente do que a gente usa, não. É isso mesmo. Às vezes ela fala de pessoas, às vezes de uma habitação comum, às vezes do planeta como um todo. Então, a palavra grega e a palavra hebraica traduzida como mundo, normalmente, ela quer dizer uma terra habitável, né, onde tem pessoas habitando e tudo mais. Então, no geral, a maneira como a gente usa mundo fora da Bíblia, no sentido mais secular da palavra, ou a maneira como a gente tem mundo na Bíblia, são muito próximos. Só que tem uma diferença que faz toda a diferença, tá? Qual é a maior diferença na forma como a Bíblia usa mundo e na forma como nós usamos mundo? A Bíblia usa mundo não tendo o homem como centro, como nós costumamos usar. A Bíblia usa mundo de forma muito enfática, o mundo de Deus, ou seja, a ordem como as coisas foram criadas por Deus, como que Deus fez, como que Deus possui, como que Deus governa, mesmo tendo a raça humana muitas vezes em rebelião contra Deus. Então entendam que quando a gente está lendo Bíblia, está lendo o mundo na Bíblia, nós estamos lendo o mundo da forma como Deus o vê e não da forma como nós o vemos. Em alguns pedaços da Bíblia, obviamente, tem a ver com a forma como o ser humano que está lá estava vendo o mundo. Por exemplo, no texto de Josué, quando diz que o sol parou, ali, obviamente, estava se referindo à forma como Josué, que é o autor do livro, estava vendo que o sol parou, e não com a forma como Deus viu tudo. Mas, ao mesmo tempo, é a forma como Deus deixou que Josué visse as coisas. Entendem? É muito importante que a gente entenda que, na Bíblia, o mundo é centrado em Deus e não na humanidade. Então, por isso que nem sempre a Bíblia vai falar do mundo conforme ele nos parece, mas vai falar da forma como Deus o vê. Consequentemente, a Bíblia vai falar do mundo da forma como ele realmente é, porque é a forma como Deus encara e mostra que domina e faz todas as coisas. Isso é a diferença maior que nós temos. Mundo para a gente tem a ver com o que nós achamos, mundo em termos bíblicos tem a ver com a Bíblia vê, como Deus vê. Por isso também que às vezes as pessoas vão dizer que o que está escrito na Bíblia está errado, tem contradições. É porque, para a Bíblia, ela não está preocupada, e os autores, como estavam fazendo o que Deus mandou, eles não estavam preocupados em fazer uma coisa como a gente faz hoje cientificamente, né? Um artigo científico. Na Bíblia, eles estavam preocupados em mostrar como Deus estava fazendo as coisas. Mundo na Bíblia é um termo mais teológico, ele é um termo que refere à forma de Deus. Então, a Bíblia ela nos ensina o que Deus quer que nós sejamos ensinados. Ela não está preocupada, e os autores não estavam preocupados em fazer artigo científico. Tá bom? Então, a gente vai encontrar coisas um pouco diferentes do que estamos acostumados. No Novo Testamento, tem uma palavra que é muito usada. Aliás, ela é usada por volta de 150 vezes. É a mais usada. São duas, basicamente, que é aion e cosmos. Cosmos é a mais usada. Basicamente, cosmos significa ordem. E o conceito de ordem significa a interação de harmonia, de uma variedade de elementos e de energia. Esse é um pensamento chave para você entender, por exemplo, a criação na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos pegar Gênesis 1 e 2. Na maioria das vezes, nós nos debatemos em Gênesis 1 e 2 praticamente só falando do que a gente chama de ex nihilo, ou seja, Deus criou tudo do nada. Porque isso nos impressiona muito. Isso deixa a gente bem... Nossa, Deus criou tudo do nada, Deus fez as coisas assim, Deus fez as coisas assado. Então a gente acaba muitas vezes dando ênfase apenas à questão de que Deus criou tudo do nada. Só que, quando você lê bem Gênesis 1 e 2, você vai ver que o autor bíblico, da forma como Deus quis nos ensinar através do autor bíblico, ele não estava preocupado apenas em dizer que tudo foi do nada. É como se tudo foi do nada, é uma coisa mais básica, coisa óbvia. Não havia nada, mas havia Deus e Deus fez as coisas. Então, o que o autor bíblico fala mais mesmo? Na verdade, o autor bíblico dá atenção ao fato de que Deus deu ordem ao que antes era apenas caos. Então, a gente começa Gênesis 1:1 dizendo que não havia nada. Gênesis 2:3 já começa a dizer que a terra era sem forma e vazia,
e que havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito, que a palavra Espírito ali é sopro de Deus, pairava sobre as águas. A partir daí, o autor bíblico vai basicamente dizer: e disse Deus, e aconteceu isso. E disse Deus, e aconteceu aquilo. E disse Deus, e aconteceu aquilo outro. Ou seja, ele vai mostrando que Deus, de forma ordenada, capítulo a capítulo, vai contando como que Deus foi ordenando, foi criando de forma criativa a ordem para todas as coisas. De forma que aquilo que antes era o caos total se tornou um mundo ordenado, se tornou um mundo conforme as leis que Deus assim o criou. Gênesis nos mostra, então, que para produzir ordem no mundo, Deus colocou limites e fronteiras no espaço e no tempo. Cada coisa tinha que ter seu lugar para ter espaço para todas as coisas que Deus planejou. Por exemplo, em Gênesis 1, 6 a 10 e Jó 38, 8 e Salmo 104, 9, nós vamos ver que Deus colocou limites para a chuva e para o mar. Então, as águas do mar estão no seu determinado lugar, a chuva cai em um determinado ponto, não há exagero nas coisas, porque senão o mundo seria só água, por exemplo. Então, tudo Deus colocou ordem. Aliás, a rebelião do homem a partir do pecado é uma rebelião contra as ordens de Deus. Percebe? Inclusive no jardim, qual foi o pecado do homem? Basicamente contra as ordens de Deus, aquilo e os limites que Deus colocou. E até hoje é o que nós temos como grande problema: ir contra os limites que Deus colocou nas coisas. Bom, quando a humanidade começou então a se multiplicar, a gente vai ver que Deus também colocou ordem na humanidade. O texto que eu coloquei para vocês é Deuteronômio 32, 8. O texto diz: quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, ele estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Ora, deixa eu só mexer aqui numa coisa, porque eu acho que a minha internet está começando a dar problema. Espera um pouquinho. Se cair, a gente tem que voltar. Deixa eu ver. O que o Deuteronômio está dizendo para a gente? Que Deus também deu à humanidade, tá, limites. Por isso nós temos fronteiras. Lembram de Torre de Babel? Quando o homem não tinha muito limite, eles queriam fazer uma torre para atingir os céus. Deus foi lá e colocou cada nação com uma determinada língua, de forma a colocar limites nessa ordem, e depois deu como herança pedaços da terra a cada nação. Então, em tudo o que a gente vai entender na Bíblia é que Deus deu ordem ao caos. Mesmo no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo chegar para os atenienses e explicar os limites de Deus. Atos 17, 26, Paulo diz para os atenienses: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Então Deus também determinou o nosso tempo na terra, determinou o tempo em cada lugar e determinou os lugares onde cada um deveria estar. Enfim, Deus criou as coisas em ordem. O mundo é a ordem que Deus criou cada coisa. Quando nós lemos sobre o mundo, nós temos que entender que há uma ordem na criação e que isso foi o que Deus fez. Bom, isso vai fazer a gente entender, por exemplo, quando você lê Paulo escrevendo, né, que nosso Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de ordem, em 1 Coríntios 14, 33. Você vê que mesmo na criação da humanidade e uma série de coisas, Deus não faz confusão. Deus sempre traz ordem àquilo que é confuso. Deus sempre traz ordem àquilo que é o caos. E a gente tem várias teorias da criação, como foi feito, como não foi feito. A gente sabe que a maioria não pode ser provada, mas uma coisa fica muito clara. Espera aí um pouquinho, que tem um som forte. Uma coisa sempre fica muito clara: Deus traz ordem ao que era caos. Ok? Então, quando você vai ler no mundo, o mundo se refere primordialmente à ordem, ao caos, ao Criador, que é um Deus que não é de confusão, mas um Deus de ordenação, das coisas estarem no seu devido lugar. Bom,
Aí nós vamos entrar no homem. Aqui nós vamos aprender mais uma coisa que eu acho que eu ainda não ensinei na igreja. O ser humano, obviamente, é a criação mais nobre. Nós somos criados para ter relacionamento com Deus. E nós recebemos um mandamento de Deus em Gênesis 1, 28. A Bíblia nos diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. O que significa isso? Significa que o homem foi criado para mapear os recursos da terra, para usá-los, para trabalhar com eles, para utilizar as possibilidades, para aprender, para desenvolver, para enriquecer a vida com seus recursos. Mas tudo isso sobre a obediência de Deus. Então Deus entregou a terra e falou assim, pode usar à vontade. Façam as coisas, mas sempre em obediência a Deus. 1 Timóteo 6,17 nos fala a mesma coisa. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas sua esperança deve estar em Deus, que em tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Esse texto mostra o seguinte, Deus, em sua soberana vontade, ele quis ser glorificado de diversas formas. E uma das formas que Deus quis ser glorificado, gente, é mediante o nosso aprendizado, o nosso crescimento, a nossa apreciação ou admiração da sabedoria da criação. Mas Deus também quer ser glorificado em a gente poder se satisfazer da criação. Vê que o texto de 1 Timóteo diz que o que Deus não quer é que a gente não coloque a esperança na incerteza da riqueza, mas sim que ele provê tudo para nossa satisfação. Foi dado ao homem poder se satisfazer das coisas, desde que ele dê glória a Deus e faça as coisas em glória a Deus. Essa é uma ideia que às vezes é muito equivocada e que nós aprendemos equivocado. Na verdade, Gênesis 1, 28 diz que nós demos um mandato de Deus, um mandato cultural. A imagem que Deus deu a nós de Adão cultivando o jardim mostra isso de forma muito clara. Nós não fomos criados para sermos bárbaros, para sermos pessoas que detonam tudo, que quebram tudo, que usam mal, que são selvagens, que vivem no caos. Deus é um Deus de ordem e Ele nos deu um mandato cultural. Ele nos deu o mandato de usar a terra, de aproveitar da terra, de cultivar da terra, mas de cuidar da terra. Esse é o mandato total de Deus. Então, toda a criação de Deus, ela tem uma ordem. Então, quando a gente lê sobre mundo, a gente está falando da ordem que Deus deu. E a ordem que Deus deu a nós, enquanto homens e mulheres, de termos realmente esse cuidado e aproveitarmos as coisas. Então, o mandato cultural de Gênesis 1, 28, mostra que a humanidade foi criada para cuidar da terra, para dominar a terra, para governar a terra e para usufruir do que a terra tem. Sempre em absoluto visando a glória de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, pois tudo que Deus criou é bom. E Gênesis vai dizer a mesma coisa, tudo é bom. Nada precisa ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra e pela oração. Tudo que temos na vida é bom, Deus o criou, Ele permitiu que a gente use. A gente não precisa rejeitar as coisas, desde que a gente faça isso em ação de graça, desde que a gente santifique pela palavra e pela oração de Deus. Esses dois textos mostram que Deus tinha uma intenção quando criou o mundo, ou quando criou a humanidade para viver nesse mundo. É que nós deveríamos viver em excelência em tudo. E eu quero que vocês gravem bem isso. Significa que aquele que estuda deve ser excelente no seu estudo. Que aquele que trabalha deve ser excelente no seu trabalho. Que aquele que tem a sua empresa deve ser excelente em relação à sua empresa. Tudo que Deus pede à humanidade no mandato cultural é que nós sejamos excelentes em tudo. Nós não podemos fazer nada de qualquer jeito, não podemos cuidar das coisas de qualquer jeito. Nós fomos criados por Deus para cuidar com excelência daquilo que inclusive nem é nosso, mas que foi permitido que a gente use. Lembre-se que tudo é de Deus. Deus criou o jardim do Éden, depois nos mandou para essa terra, mas no fim tudo é criação de Deus. Nós somos mordomos. O mandato cultural é o mandato de um mordomo que tem o direito
de administrar e de cuidar de todas as coisas e de usufruir de todas as coisas, mas com ordem e, principalmente, sempre glorificando ao seu Senhor. Todas as nossas ações nesta terra devem ser assim. Então, quando nós tratamos a terra de forma errada, quando nós, pelo nosso egoísmo, nós tratamos mal, né, a natureza, fazemos coisas que depõem contra a natureza, nós estamos indo contra o mandato de Deus, o mandato cultural que Deus nos deu em Gênesis 1:28. O que significa? Que toda vez que nós tratamos a terra de forma errada, nós desonramos a Deus. Também é pecado. Então percebe que quando a humanidade não se preocupa com as coisas, não se preocupa com a terra que Deus nos deu, quando nós tratamos as coisas de qualquer jeito e apenas para os nossos prazeres, nós desonramos a Deus. Bom, aí vem um problema, porque a maneira como nós aprendemos sobre mundo fez com que a gente começasse a pensar que mundo material e mundo espiritual de uma forma meio estranha. Então, por exemplo, Gênesis 1:28, o mandato cultural diz que nós devemos dominar sobre todas as coisas. E se devemos dominar sobre todas as coisas, elas estão à nossa disposição. No entanto, é pregado que a gente deve ser humilde, e humilde no sentido de ser maltrapilho, que é o pobrezinho, né? Que é a pobreza que realmente diz que você é servo de Deus. Muita gente se sente mal quando fica rico. Muita gente tem dificuldade de poder ter dinheiro como se isso fosse pecado. E entende mal o que diz verdadeiramente o texto bíblico. Olha só, Colossenses capítulo 2, de 20 a 23, diz assim para a gente: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Ora, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum para frear os impulsos da carne. Colossenses 20:23. Foi imposto sobre nós e sobre as pessoas uma série de coisas de não toque nisso, não prove aquilo, não faça aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, com uma pretensa e arrogante ideia de que isso iria nos ajudar a se aproximar de Deus, porque fazer determinadas coisas é mundanismo. O problema é que Paulo está dizendo que, olha, a maioria dessas coisas são apenas regras de religiosidade. Elas são falsa humildade. Às vezes são severas em exagero ao corpo, mas sabe o que é pior? É que apesar de fazer tudo isso, não tem nenhum valor para deter os impulsos da carne. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas estão na igreja com uma série de mandamentos que não pode isso, não pode aquilo outro, e depois a gente descobre que estão cometendo um monte de pecado escondido? O que adianta, muitas vezes, ter regras extremas, achando que assim a gente se torna espiritual? Não são as regras extremas que nos tornam espirituais. Não são as regras extremas de não poder fazer um monte de coisa que faz com que a gente realmente controle os impulsos da carne. Isso tem outra forma que a gente vai tocar um pouco hoje e um pouco em outros momentos. Então, o texto quer dizer que há, sim, um exagero tão grande que o que a igreja está fazendo há séculos? Há séculos a igreja começou a abrir mão da literatura, da música, de beleza, de artes, de ciência. Até sexo no casamento é cheio de problemas. Nós não aproveitamos as coisas que Deus nos deu. Aí, por exemplo, hoje nossos filhos, eles acabam sendo influenciados por músicas de pessoas que não servem a Deus. Por quê? Porque a igreja se afastou da música dizendo que era mundanismo. Hoje, quando os meninos vão ler livros e vão ler literatura, a literatura ela vai contra Deus. Por quê? Porque a literatura é contrária a Deus? Não. Porque nós aprendemos errado e abrimos mão da literatura, das artes, da ciência. Então, essas coisas hoje são usadas para questionar a Deus. Por quê? Porque elas são feitas com pessoas que simplesmente não conhecem a Deus.
E por que isso acontece? Porque alguém implantou uma ideia de que isso não é espiritual, é mundano. E por ter essa ideia, nós abrimos mão de fazer as coisas. Eu não sei se vocês viveram isso, mas eu ainda me lembro, e de vez em quando algumas pessoas mais velhas contam, como que foi, por exemplo, para os instrumentos entrarem na igreja. Há um pouco tempo atrás, as pessoas diziam que bateria era coisa do diabo. Né? Não sei se alguns de vocês viveram isso. Só que quando vocês estudam um pouco a história da igreja, vocês vão descobrir o seguinte: o piano também diziam que era coisa do diabo, depois se tornou coisa de Deus. O violão era coisa do diabo, depois o pessoal acabou aceitando. Aí veio o contrabaixo, era coisa do diabo, o pessoal foi aceitar. Aí veio a bateria, era coisa do diabo, aí depois com o tempo começaram a aceitar. No fim, nós temos o péssimo hábito de ter uma ideia errada do que é mundano e, consequentemente, entregamos as coisas na mão de Satanás. Imaginem rapidamente, para a gente continuar, mas imaginem rapidamente se nós entendêssemos o que é mundanismo de forma correta. Nós poderíamos ter na televisão novelas que não ofendem a Deus, porque teríamos atores e autores que conhecem a Deus, que fariam histórias sem precisar ofender a Deus. Teríamos músicas que não precisavam ser músicas que apenas falem do texto bíblico, porque não precisa. Mas músicas que também não ofenderiam a Deus, que não levariam as pessoas a fazer coisas erradas. Os livros, a literatura, poderiam ser coisas boas e não coisas que muitas vezes desviam. As artes, a ciência como um todo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que quando nós temos uma ideia errada do que é mundano, nós acabamos abrindo mão das coisas que Deus nos mandou usar e abrimos mão dessas coisas para Satanás. E deixamos que elas sejam usadas por aqueles que não conhecem a Deus. E vivemos uma vida que não pode isso, não pode aquilo outro. Mas, na verdade, continuamos com o pecado dentro de nós. Não muda. Não é a ideia do pode ou não pode que muda a questão de pecado. Então, o que Deus colocou desde o início para nós? Podemos exemplificar na fala de Jesus, por exemplo, o jovem rico. Vocês lembram de Jesus, o jovem rico? O jovem rico chegou lá, Lucas 18, 18 a 23. Ele chegou ali e começou a falar com Jesus. Ah, você sabe os mandamentos? Eu sei os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo. Aí Jesus disse para ele assim, então vai, vende tudo o que você tem e dá tudo para os pobres e me segue. E o jovem não conseguiu fazer. Jesus está dizendo que ele não podia ser rico? Não. O que Jesus mostrou para ele é que mesmo seguindo as regrinhas, que nós chamamos lá os mandamentozinhos e tudo mais, a confiança dele, consequentemente a fé do jovem rico estava no lugar errado, ela estava na riqueza. Tanto que quando Jesus manda ele se livrar da riqueza, ele não tinha como se livrar da riqueza. Não quer dizer com isso que nós temos que ser pobre, como muitas vezes foi e ainda é pregado por muita gente. Quer dizer que como a minha confiança não está na riqueza, então eu estou sempre preparado para abrir mão de tudo por amor de Cristo, se assim Cristo pedir. Mas é se Cristo pedir. O mandato cultural diz que eu posso sim, inclusive, ser rico, que eu posso possuir as coisas, desde que a minha confiança não esteja nelas. Minha confiança não pode estar na minha conta bancária. Minha confiança não pode estar na minha empresa. Minha confiança não pode estar no meu terreno. Minha confiança não pode estar em nada que seja material. Minha confiança precisa estar totalmente em Deus. Se eu perder tudo, eu não vou me suicidar, porque a minha confiança permanece em Deus. Essa é a diferença de tudo. Se tudo fosse tirado de vocês hoje, será que você iria levantar no dia seguinte, falar, Deus, eu estou sofrendo, eu perdi tudo, mas eu confio no Senhor e eu vou trabalhar e eu tenho certeza que a tua bênção vai estar comigo? Essa é a pergunta-chave para entender o que tem. Se tudo que você tem hoje, sua empresa, suas posses, sua conta bancária, tudo fosse tomado de você, ainda assim você louvaria a Deus? Ainda assim você ia se levantar e se preparar para começar tudo de novo? Ou iria entrar em desespero e não saber mais o que fazer? Essa pergunta define onde está a nossa confiança. E essa pergunta diz se nós estamos executando o mandato cultural de forma correta ou se nós estamos confiando naquilo que não deveríamos confiar. Essa é a questão que muda todas as coisas. Bom,
Mesmo quando o pecado entrou no mundo, o mandato cultural que Deus nos deu em Gênesis 1:28 permanece. Deus é glorificado quando nós recebemos coisas boas da criação, aproveitamos essas coisas boas e olhamos para tudo que temos, tá? Nossa terra, nossa casa, nosso carro, empresa, conta bancária, praia, tudo que a gente tem para desfrutar, nós temos que encarar como dons, como presentes dados por Deus. E por isso devemos louvá-lo. Louvá-lo porque é o Criador e agradecer a Ele porque temos as coisas. Quando você faz uma viagem, quando você vai à praia, quando você vende as suas coisas, o Hélito que está aí, por exemplo, quando você está lá colhendo, né, podendo plantar, podendo colher, em tudo, nós temos que olhar para aquilo tudo apenas como um presente dado por Deus. Se nós aprendermos a olhar dessa forma e agradecermos a Deus em tudo, louvarmos a Ele em tudo, entendermos que não é nosso, mas que Ele permitiu que a gente use, que a gente desfrute, que a gente possa ter as coisas. Cada coisa que você adquire, quando você pode, de repente, fazer uma boa casa ou não, quando você pode comprar um computador muito bom ou um computador mais ou menos, não importa, tudo que você adquire, você precisa olhar para aquilo como um presente de Deus e louvar a Deus e entender que Deus está te dando aquilo por algum motivo. E que o principal motivo é a glória dele. Então não é problema você ser rico. Não é problema você ser pobre. Ser pobre às vezes é um problema, né? Falta dinheiro. Mas não é problema você ser rico. Não é problema você ter as coisas. Não é problema você aproveitar as coisas. Tem igrejas que as pessoas dizem que você não pode ir jogar um futebol, que você não pode ir para a praia, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que tudo é mundano. Quem disse? O que Deus coloca para a gente é que as coisas não são bem assim. Ele nos deu as coisas para podermos aproveitar, para fazermos o melhor, mas para dar glória a Ele. Agora, onde houve o problema? É que a ordem das coisas que deveriam glorificar a Deus, elas começaram uma desordem. O pecado, quando entrou no mundo, ele criou uma desordem, ele alterou a forma como Deus deu ordenação ao mundo. A primeira desordem que o pecado nos trouxe, então quando a gente está lendo sobre mundo e a ordenação de Deus, nós vamos compreender em Gênesis 3 que houve um abalo nessa ordenação. A primeira desordem que aconteceu foi o quê? O pecado do homem trouxe desordem ao relacionamento da humanidade com Deus. Primeira coisa, nós fomos separados de Deus. Eu botei Gênesis 3, de 8 a 19, para você ler tudo o que aconteceu. Romanos 3, 23 vai nos dizer que todos pecaram e estão o quê? Destituídos, separados da glória de Deus. Então a primeira desordem que o pecado trouxe foi o nosso relacionamento com Deus, que deveria ser de harmonia. Deveríamos estar com Ele, mas por causa do pecado houve desarmonia. Nós agora estamos separados de Deus. A segunda desordem que o pecado trouxe para a humanidade foi para a nossa alma. O homem se tornou rebelde, infiel contra Deus. A imagem de Deus em nós passou a ser distorcida. Gênesis 5:3 vai nos mostrar sobre isso. E essa distorção no ser humano nos levou à inimizade contra Deus, como diz Romanos 8:7. Então, em tudo isso, o pecado começa a trazer essa desordem. Para aquele mundo que foi ordenado, que nós vimos lá em Gênesis 1, ele começou a ter uma desordem. Então, no Novo Testamento, quando a gente lê mundo, que é a palavra cosmos, ela é usada principalmente, na sua maioria de frequência, né, são 150 versículos mais ou menos, a maioria deles são usados para falar da humanidade na sua forma pecaminosa. Ok? Então, assim, muitas e muitas vezes, quando se refere a mundo, está sim falando sobre injustiça e sobre pecado. Está falando do ser humano injusto, ímpio e hostil contra a verdade e hostil contra o povo de Deus. Essa é a questão que nós vamos ver muito na Bíblia. Então, quando você lê no Novo Testamento, João 15, 18 e 19, 1 Coríntios 1, 21, 1 Coríntios 3, 19, está se referindo sim ao ser humano. E está se referindo sim ao ser humano como um ser injusto, como um ser ímpio, como um ser incrédulo, como um ser que é contra a verdade,
como um ser que também é contra o próprio povo de Deus. Então é normal que você veja as pessoas sendo contra a igreja, sendo contra as coisas da igreja. E aqui eu não estou colocando essa guerra política que a gente está vendo no nosso país, não. Estou colocando a igreja no seu lugar correto, igreja como ela deve ser. Então é natural, biblicamente, que cosmos, que o mundo seja contra Deus, contra a igreja de Deus e contra a verdade de Deus. Esse mesmo sentido que a Bíblia nos dá também mostra que o mundo, então, ele é governado por 3 influências malignas. Aqui eu ainda não estou falando de forma tão direta de Satanás, falando das influências que Satanás usa. Quais são as 3 principais influências que o mundo tem? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Concupiscência, para quem não sabe, é um desejo ardente, um desejo incontrolável. Então, o desejo incontrolável da carne, o desejo incontrolável dos olhos, a cobiça, e a soberba da vida, conforme nos diz 1 João 2,16. Prazer, lucro e promoção pessoal. São as 3 piores influências que nós temos no mundo, que influenciam as pessoas no mundo a serem contrárias a Deus. E aí nós vamos ver os alertas da Bíblia. Então, por exemplo, em 1 João 2,15, João vai dizer para não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Então, quando você entende que o mundo está em desordem por causa do pecado, e que essa desordem nos leva a ter uma humanidade injusta, ímpia, hostil contra o povo de Deus, a gente começa então a entender, e que tem a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, a gente começa a entender por que João diz: não amem o mundo nem o que há no mundo. Você não pode amar aquilo que o mundo te dá. Por quê? Porque ele está cheio de concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Vai entender por que Paulo diz em Romanos 2,2, não se deve desenvolver segundo o molde, a ordem do mundo. A palavra ali nem é cosmos, é aion. E ela também se refere à ordem, à maneira de ser. Então, quando você lê Romanos 12,2, Paulo está dizendo, não se molde a forma que o mundo é. Porque esse mundo é ímpio, ele é hostil contra Deus. Esse mundo está cheio da concupiscência da carne, está cheio da concupiscência dos olhos, está cheio das coisas contrárias a Deus. Então você não pode tomar a forma do mundo. Lembra daquela história de... Espera aí que tem alguém ouvindo 3 palavrinhas. Deixa eu desativar alguns sons aqui. Vamos lá. Acho que eu desativei todos. O que acontece? Quando a gente olha, então, para essa questão Acho que era a Thaís, que até deve estar perto dela. Bom, a questão é, nadar conforme a correnteza é tentador, gente. Nós não queremos ser julgados por ninguém. Nós não queremos que as pessoas nos olhem de forma diferente. Você quer ser aceito por todo mundo. Você quer ser aceito pelo mundo. Então a gente quer sempre nadar conforme a correnteza. Quer ver uma coisa? Provavelmente cada um de nós, quando era principalmente adolescente, fez muita bobagem. Por quê? Porque queria ser aceito pelo grupo. Os adolescentes hoje, as crianças hoje, acabam fazendo um monte de bobagens. Por quê? Porque querem ser aceitos pelo grupo. Ninguém quer ser visto como patinho feio. O problema é que nós somos chamados para ser contra a correnteza, contra a cultura, contra a forma do mundo de agir. Então, às vezes, a gente também vê, e aqui eu vou abrir um parênteses, às vezes a gente, por não compreender tudo isso, e como é difícil viver isso no mundo, a gente não sabe como lidar com os nossos filhos. Por quê? Porque muitas vezes na igreja a gente acaba jogando um peso enorme sobre adolescentes, sobre crianças, que na verdade estão apenas indo no seu instinto de querer ser aceito pelo grupo. E que precisam, na verdade, da nossa compreensão para que a gente aos poucos vai mostrando a eles que sim, que eles não podem se amoldar ao grupo e que eles vão ter que viver de forma diferente, mas não por uma imposição de nossas regras. Lembra do que eu mostrei para vocês lá em Colossenses 2, de 20 a 23, um dos textos que a gente leu? Não são as nossas imposições e regras que vão tornar nossa própria vida, ou a vida dos outros, ou a vida dos nossos filhos mais santas. Isso é religiosidade. Nós temos que ensiná-los o porquê não andar conforme o mundo.
o porquê Cristo quer. Isso só é feito se ensinarmos a nossos filhos, se ensinarmos uns aos outros quem Jesus é. E não de impor regra. Tem um monte de gente que vive as regras da igreja e está vivendo de forma mundana. Essa é a questão. Mundanismo, queridos, é alta infidelidade contra Deus. Tiago 4,14, Tiago diz que quem vive pelo mundo é adúltero contra Deus. Ele usa uma palavra muito forte. Por quê? Porque mundanismo, assim como adultério, seria ceder a alguma coisa. No caso, Tiago diz para a gente que mundanismo é ceder ao espírito que está animando a humanidade decaída, um espírito de egoísmo, de autoindulgência, que busca seus próprios interesses e não está nem aí para Deus. Neste espírito, nós vamos entender que até o que as pessoas consideram justos, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. O que significa? Que até se você for lá e dar uma cesta básica para alguém, ir lá ajudar uma pessoa, se não é feito para glorificar Deus, é como trapo de imundícia, parece justiça diante dos olhos das pessoas. Mas, na verdade, Deus sabe que o que a pessoa quer é aparecer. O que ela quer é satisfazer alguma coisa do seu ego, sua realização pessoal, e não glorificar Deus. Então, o mundanismo tem muito mais a ver, ou tem tudo a ver, com o que está dentro de nós. E não necessariamente com muitas das coisas que nós temos no mundo. Ser mundano, então, não tem a ver com você aproveitar muitas das boas coisas que a vida nos dá. Porque Deus, no mandato cultural, disse que nós poderíamos aproveitar. Eu posso ir à praia. Eu posso curtir a praia. Eu posso ter um bom carro. Eu posso ter uma boa conta bancária. Eu posso fazer boas viagens. Nada disso é pecado. Ter boas roupas. Nada disso é pecado. O problema está no espírito com o qual você faz isso. O que significa? Você não pode se tornar escravo dessas coisas. 1 Coríntios 6,12. Você também não pode transformar essas coisas em ídolo. Colossenses 3,5. É a mesma história do jovem rico. Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? Onde verdadeiramente está você? E você só sabe disso na sua disposição de realmente entregar todas as coisas a Deus. Daqui, eu também posso abrir um parênteses e mostrar o seguinte: por que as pessoas têm tanta dificuldade em dar dízimo e oferta? E eu não vou entrar em consideração dos falsos profetas, que é outro problema com relação a dízimo e oferta. Estou falando com relação à confiança que nós temos no dinheiro. Eu não posso abrir mão do dinheiro, eu não posso fazer isso. Aí vem a avareza, vem um monte de coisas, e eu tenho dificuldade de fazer essas coisas. Uma vez eu estava falando sobre dízimo e oferta, na verdade eu não estava falando sobre dízimo e oferta na igreja, estava explicando outra coisa, e algumas pessoas me perguntaram sobre dízimo e oferta. E eu estava explicando para eles como que dízimo e oferta, quem é rico tem dificuldade e quem é pobre tem dificuldade. E aí as pessoas olharam para mim, num primeiro momento, dizendo assim, não, quem tem dificuldade é só pobre. Eu falei assim, não, eu vou provar para vocês que tem dificuldade. É engraçado que eu me lembro perfeitamente que naquela classe nós tínhamos algumas pessoas que eram ricas e outras que eram pobres. E eu fui dizer o seguinte, para quem é pobre, a dificuldade de dar o dízimo e oferta, que vem também de confiança, ela é uma dificuldade de achar que vai faltar o dinheiro. Então nós temos o medo de ficar sem o dinheiro. E para quem é rico? Para quem é rico, a gente olha e acha que é dinheiro demais. E que vão fazer um monte de coisa errada com aquele dinheiro. E aí todo mundo parou, olhou, e eu estava morrendo de rir, porque tanto os ricos quanto os pobres concordaram. Era exatamente o que estava na cabeça deles. Por quê? Porque nós, em vez de confiarmos em Deus, começamos a olhar para o mundo só com os nossos olhos. E dízimo e oferta é apenas um exemplo. Isso vale para qualquer coisa em nossa vida. Quer ver uma coisa? Imagina que você está com um carro novo. De repente você comprou aí um igual do Dinho, um Corolla, mas zerinho. E aí você está passando na rua, e aí está chovendo muito, e você vê um irmão ou uma irmã passando na rua todo molhado e lameado, porque está tentando chegar em casa. Qual é a coragem de botar aquele carro novinho, parar ele e dizer, entra aí? Muita gente vai passar direto. Percebe? O problema não está em ter o carro novo. O problema está em um carro novo se tornar um ídolo. Se tornar algo tão importante que você deixa de fazer o que Deus pede, porque senão vai estragar meu carro novo. Aí está o ponto bíblico. O problema não está em ter dinheiro.
O problema está onde, como está o seu espírito e onde você está colocando o dinheiro. Se você for disciplinado, se você aproveitar a criação de Deus, cuidando dela também, né? Aproveitando, mas cuidando, não cedendo a ela, não confiando nela, não colocando sua confiança nessas coisas, mas usando as coisas de Deus para a sua própria edificação e para a edificação de outras pessoas, como 1 Coríntios 10, de 23 a 33 vai dizer, aliás, o verso 33 vai terminar dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Ou 1 Coríntios 8, de... Gente, minha mãe quer falar comigo, mas eu vou ter que para falar depois. Ou Romanos 8, de 8 a 13, tudo isso vai dizer que você não pode perder o seu coração, mas deve sim usar as coisas para edificação sua e das outras pessoas, deve fazer essas coisas com gratidão, gratidão das dádivas, do dom, louvando a Deus em tudo. Então não há mundanismo nisso. Não há mundanismo nisso. Não existe mundanismo em ser rico se for rico da forma certa. Não existe mundanismo em você ter um bom celular, em você ter um bom carro, em você ter as coisas, em você aproveitar uma praia, em você viajar, em você ter sua empresa. Não tem mundanismo disso se for feito da forma correta. Sabe por quê? Porque se você for pobre da forma errada, e não por humildade, mas for pobre para se fazer cena também, de qualquer forma é mundano. Então há pobres mundanos e ricos mundanos. Há pobres espirituais e ricos espirituais. O mundanismo não está na sua condição social. O mundanismo está no seu coração e no seu espírito. Essa é a questão para a gente poder realmente aprender. Ok? Eu vou dar um exemplo sobre elogio, que é bom que a gente usa muito na igreja. Às vezes a gente não quer receber elogio na igreja, porque acha que é coisa de mundano. Não, não precisa me elogiar, eu fiz para Deus e tudo mais. O problema não está em você ser elogiado. O problema não está em você ser aplaudido. O problema não está em você receber cumprimentos. O problema está no porquê você fez alguma coisa. Aqui eu vou usar a igreja como exemplo. Por que você fez alguma coisa? Por que você doou um determinado valor? Por que você foi lá trabalhar num determinado ministério? Foi para que as pessoas vissem você, falassem o seu nome, te aplaudissem? Ou foi para a glória de Deus? Se foi só para agradar pessoas e ser aplaudido, então, queridos, realmente é mundanismo. Mas se você faz para a glória de Deus, mesmo que as pessoas te elogiem, não tem problema, porque no fim, o seu propósito não é as pessoas te elogiarem ou te aplaudirem. Então, se elas elogiarem ou não, não faz diferença, porque o seu propósito está em fazer a vontade de Deus. Entendem? Aqui está um ponto para você entender bastante sobre mundanismo. Está no que está no seu coração. O mundanismo tem muito mais a ver no seu estado de espírito, no que é a sua motivação, do que nas coisas do mundo e nas coisas que a gente pode usufruir. Essa é a questão. A motivação do coração. Bom, mundanismo, então, para a gente fechar essa questão de mundanismo, é um espírito que substitui o verdadeiro alvo de vida. Qual é o verdadeiro alvo de vida? Louvar e agradar a Deus com todas as coisas. No mundanismo, você substitui isso por um ideal terreno de ter prazer, de ambição e de popularidade. E, infelizmente, você faz isso mesmo sendo membro da igreja. Tem pastores que fazem o que fazem por ambição, por popularidade ou por prazer. Tem líderes de igreja que fazem por isso, por um dos três ou pelos três. Não é uma questão de estar dentro ou fora. É uma questão de como está o seu espírito. Se tudo que você faz é só para a glória de Deus, não importando outras coisas, senão a glória de Deus e a vontade de Deus e não a sua própria, então não há mundanismo. É claro, se eu faço tudo para a glória de Deus, aquilo que a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu não vou fazer. É aí que vocês vão entender como que Paulo diz para a gente, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Porque se o que me convém é a glória de Deus, eu abro mão. E abro mão tranquilamente. Por que nós abrimos mão de beber? Biblicamente, pecado é ficar bêbado, não beber. Eu poderia beber. Eu, por exemplo, gosto de vinho, e gosto até hoje, não tomo mais. Mas adoro um vinho, um bom vinho.
Mas por que a gente abriu mão? Para a glória de Deus. E só pode ser para a glória de Deus, não pode ser por causa da regra da igreja. Tudo tem que ser feito totalmente para a glória de Deus. Então, se eu entendo que se eu beber eu vou dar dando mau testemunho, se eu entendo que se eu beber eu posso levar alguém, de repente, a se tornar um alcoólatra, se eu entendo tudo isso, o que eu faço? Abro mão da bebida para poder ajudar, inclusive, o meu irmão que é mais fraco com bebida, e pronto. Sem dores, sem problema. Faço isso por quê? Porque aquilo não me domina. Quem me domina é o Espírito de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Você pode aplicar isso a tudo. Eu estou aplicando a bebida, mas isso vai servir para tudo. Por que a gente se abstém de fazer sexo fora do casamento? Porque sabemos que não é da vontade de Deus. Então eu abro mão daquilo que muita gente gosta e que qualquer um que faz sexo acaba gostando, mas eu abro mão daquilo ali para esperar o momento certo de escolher uma pessoa, de casar com aquela pessoa e de fazer isso dentro da forma como Deus assim o ordenou. Por que eu faço isso? Para a glória de Deus. Tudo que nós abrimos mão não pode ser um peso, nem regra de igreja. Nós temos que abrir mão para a glória de Deus. Isso te ajudará a abrir mão de coisas que não estão na regra da igreja, mas que você vai entender que é melhor deixar. Quer ver uma coisa? Eu me lembro quando a primeira vez quando eu ainda era católico, eu ia muito para pegar a balinha de São Cosme e São Damião. Eu não sei se vocês fazem isso, né? Acho que a maioria não faz isso, porque como crentes a gente deixou de fazer isso. O problema está em pegar as balinhas de São Cosme e São Damião? Não, são balas. O problema é que elas têm um significado. Então, se eu pegar, as pessoas vão achar que eu concordo com aquilo ali. Então, eu deixo de pegar e deixo de fazer para não dar mau testemunho. Entendem a relação das coisas? Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós abrimos mão de algumas coisas só por causa da glória de Deus. E por isso elas não são pesadas, porque eu entendo que aquilo glorifica a Deus e que Deus me deu o mundo inteiro de tanta... E aí o mandato cultural que eu expliquei para vocês desde o início, ele é muito importante para entender que quando Deus criou esse mundo, quando fala do mundo, que é a ordem que ele deu às coisas, e que ele disse, usem, aproveitem, façam as coisas, é para a gente poder aproveitar. E não ter peso daquilo que a gente abre mão, porque aquilo que a gente abre mão, a gente abre para a glória dele. Da mesma forma que eu aproveito as coisas para a glória dele. Então eu repito, quando vocês forem à praia, ou quando vocês tiverem a oportunidade de viajar para algum lugar, principalmente vocês que são pais, mães e avós, comecem a ensinar seus netos e filhos a agradecer. Se você foi à praia, na hora de estar indo para casa, ou na praia mesmo, faça uma oração, fala, vamos agradecer, olha que praia bonita Deus nos deu. Se você vai para um sítio, para orar com eles, vamos agradecer, olha só, Deus nos deu a oportunidade de comer esses frutos maravilhosos, nos deu a oportunidade de curtir as coisas aqui. Se você comprar um carro novo, comprar um celular, comprar uma casa nova, comprar uma fazenda, saiba reunir sua família para poder fazer um momento de gratidão a Deus, dizendo, foi Deus que me deu e eu quero louvá-lo com isso que eu tenho. Usando no melhor possível para a glória dele. E entenda que para a glória de Deus não significa necessariamente tudo ser da igreja, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode usar suas coisas para a igreja? Pode, mas não é necessariamente isso que glorifica. Porque se você faz para se mostrar, lembra do que nós estamos explicando sobre mundanismo? Se você faz para se mostrar, você está sendo mundano do mesmo jeito. Então não é uma questão de dar tudo em si, é uma questão de glorificar a Deus, e você glorifica a Deus às vezes sem ninguém te ver. Como a ideia do carro lá. Você pega o Corolão novão e de repente vê uma pessoa na chuva e dá uma carona para aquela pessoa. Você está glorificando a Deus e ninguém está te vendo. Só você e aquela pessoa estão ali. Mas Deus, que é quem importa, está ali. E Ele está olhando para você. Vamos continuar, gente, porque esse negócio é tenso. Bom, o último aspecto que eu vou falar hoje sobre a desordem da humanidade, dessa questão de mundanismo e tal, foi das relações humanas. O homem foi criado para ter harmonia um com o outro. E depois do pecado, nós tivemos aí a desarmonia humana. Caim, por exemplo, que matou Abel, os homens passaram a enganar uns aos outros, a assassinar, tudo para visar lucro. A gente tem isso até hoje. Por que nós temos um monte de pessoa pobre no mundo? Porque o homem está desordenado, ele não vive mais o mundo como ele é. Por isso a Bíblia agora trata de mundo na desordem do pecado. Então, depois de Gênesis, quando se trata de mundo, a Bíblia está se referindo ao homem no pecado, para mostrar para a gente por que a humanidade vive tudo que vive hoje.
Eu vou para o encerramento desse estudo, eu não vou me aprofundar muito, porque vai ter momento para a gente trabalhar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho da nova ordem mundial, que seria a ordem da redenção. Então, as Escrituras, depois do pecado, vão chamar Satanás de príncipe e Deus desse mundo. Ou seja, Satanás é que é senhor da desordem que o mundo se encontra, do pecado. E a gente vai ver isso em João 12:31, 14:30, 2 Coríntios 4:4. Enfim, o pecado deu ocupação a Satanás e fez com que Satanás pudesse governar o mundo. O mundo aqui, lembra? Eu estava explicando para vocês que a Bíblia fala das pessoas ímpias. E aí Satanás vai causar cegueira espiritual, perversão da humanidade. O que a gente vê na humanidade? A humanidade perversa, em diversos sentidos. Perversão sexual, perversão mental, perversão emocional. Tudo Satanás vai causar na humanidade, porque ele se tornou o príncipe da humanidade a partir da desordem causada pelo pecado. Só que Deus permanece soberano. E como soberano, ele domina sobre todas as coisas. E aí Deus, através da morte de Cristo, quebra o poder de Satanás sobre os filhos de Deus. Então agora a Bíblia vai falar de mundo, pessoa, não de mundo habitação, mas mundo, pessoas que são dominadas por Satanás, e não chamará de mundo aqueles que são filhos de Deus, mas chamará de filhos de Deus e famílias de Deus. Vai usar os dois pontos para separar um do outro. Ok? Então, principalmente no Novo Testamento, mundo se refere a quem não pertence a Deus. Mundo se refere a quem está na rebelião contra Deus. Mundo se refere àqueles que são ímpios, que são incrédulos, que são filhos do diabo. E aí nós vamos ver salvos, igreja, filhos, aqueles que se referem a Deus. E nós vamos ver isso em Hebreus 2, 14 e 15, 1 João 4 e 4, Lucas 11, 17 a 22, Apocalipse do capítulo 12 ao capítulo 20, como que a Bíblia vai traçar essas coisas. Então, por causa de Cristo, no Novo Testamento, nós vamos entender uma coisa muito simples. Em João 3,16, vamos entender que Deus amou o mundo. Então, amou tudo que há no mundo, sua criação, as pessoas. E por causa disso, ele enviou o seu Filho para salvar o mundo. João 3,17, 12,47, 2 Coríntios 5,19. Cristo, então, se torna a luz do mundo que está em trevas do pecado. João 8,12, 9,5. Ele se torna o Salvador. João 4,42 e 1 João 4,14. Ele faz a propiciação pelos pecados. Como eu vou tratar de propiciação nas próximas aulas, eu não vou me aprofundar nela. Mas ele vai se pagar os nossos pecados. 1 João 2,12, João 1,29. Então, aquele que nos dá a vida, né, conforme João 6,33, entrega a sua vida em nosso favor, João 6,51. Ok? Lembrando que João fala de mundo, está falando das pessoas más e que não conhecem a Deus. Aí nós vamos começar, entendendo o mundo dessa forma, entendendo o mundanismo dessa forma, nós podemos entender tudo isso do que Deus fez. Como que Deus amou o mundo, por que Deus salvou o mundo, por que Cristo é a luz do mundo, e assim por diante. Deixa eu me achar aqui. Ok? Com base no que Cristo fez pelo mundo, de uma forma bem resumida, o que a Bíblia passa a falar para a gente em relação à nossa relação e o mundo? O crente, então, não pertence mais ao mundo. João 17, 14 e 16. Por isso que é importante você entender que quando a Bíblia está falando do mundo, está falando dos ímpios, das pessoas más. Porque então, quando você lê, você vai entender que quando está falando do mundo, não está falando de você que é cristão. Por quê? Porque o crente não pertence ao mundo. João 17, 14 e 16. Mas nós permanecemos no mundo. Aí aqui, na oração de Jesus, se por um lado Jesus primeiro estava falando de mundo no sentido de pessoas, quando ele diz que nós permanecemos no mundo, nós permanecemos na terra, no globo, permanecemos no meio das pessoas que são ímpias. João 17, 11 e 15, esses dois versículos vão dizer isso. Então nós não pertencemos à impiedade do mundo, mas estamos no meio da impiedade do mundo, vivemos aqui. E qual é a nossa função? Nós devemos testemunhar para o mundo. Mateus 24, 14. Testemunhar de quem? De Jesus Cristo. Tá? O mundo vai fazer oposição a nós. Ora,
Se nós não somos no mundo, mas estamos no mundo, e estamos no mundo para testemunhar de Cristo, ao qual o mundo odiou, então o mundo faz oposição a nós. Isso significa que, se você é aceito por todo mundo, se as pessoas no mundo gostam muito de você, e você não causa nenhum problema para ninguém, alguma coisa está errada. Porque um crente, ao viver Jesus, ele não precisa ser chato. O simples fato de viver corretamente Jesus e de iluminar as trevas causa incômodo naqueles que são do mundo. Ao mesmo tempo, há uma outra coisa. Como é que nós sabemos quem é nascido de Deus? Simples. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5:4 e João 16:33. O que significa isso? Lembra do termo de mundanismo? Significa que nós não cedemos ao espírito do mundo. Nós permanecemos firmes no espírito de Deus. Quando você cede ao espírito do mundo e passa a fazer as vontades da carne, a vontade dos olhos, a soberba de vida, passa a querer ser aplaudido, passa a querer, ir conforme a maré, você não está vencendo o mundo. Na verdade, você está sendo vencido pelo mundo. Então, a batalha do mundo contra nós cristãos é nos dominar, só isso. Ao contrário, por isso que a Bíblia diz assim, nossa luta não é contra carne e sangue. Essa briga que as pessoas estão fazendo, o comunismo que vai nos matar, porque eu tenho que estar com o Bolsonaro que faz isso, eu tenho que estar com o Lula que faz aquilo, porque eu tenho que ter uma lei mais justa, porque essa briga não é nossa. Porque o mundo só nos vence se vencer o nosso espírito, se nós nos entregarmos a ele. Não importa a lei que o país tenha. Não importa quem está governando o país. Sinceramente, isso nunca importou para a igreja. Quando a igreja se corrompeu, passou a importar. Quando a igreja não se corrompia, isso não era importante. É claro que a gente ora para poder fazer o melhor possível, mas não é uma batalha que nós temos que nos matar de fazer. Por isso o texto bíblico, que muita gente tem citado de forma equivocada, que diz, ore pelas autoridades, não diz que você tem que lutar com a autoridade, que você tem que botar um crente lá. É bom se tiver um crente lá, mas o texto diz que você deve orar pelas autoridades. Não interessa se ela é crente ou não é. Você ora pela autoridade para quê? Para que nós possamos viver em paz. O mundanismo não está aí. Aliás, nessa visão de mundanismo, tem uma coisa muito interessante. Eu canso de ouvir de crentes dizendo que não pode ir para a política, porque política é coisa do mundo. Ora, bolas. De novo. É exatamente por isso que a política está corrompida, porque nós nos afastamos com uma visão errada do que é mundanismo, com as nossas regrinhas de igreja, ao invés de seguirmos a Bíblia. Então precisamos entender o que a Bíblia fala de mundo. A Bíblia, quando fala de mundo, não está falando de política. A Bíblia, quando fala de mundo, não está falando de carro, de casa, de não sei o quê. A Bíblia, quando fala de mundo, fala basicamente de como Deus criou, da ordem que Ele criou, do que Ele quer do mundo. E muitas vezes a Bíblia está se referindo a mundo no sentido daqueles que abandonaram a Deus e que vivem no pecado. Então não tem nada a ver com as outras coisas que são debatidas. Isso para nós é muito importante compreender. Porque o texto bíblico tem sido mal ensinado para justificar guerras políticas, e guerra política que eu digo, gente, tanto faz para quem apoia Bolsonaro, para quem apoia Lula, para quem não apoia nenhum dos dois. As pessoas têm usado a Bíblia para justificar coisas mundanas. Mas quando a Bíblia se refere ao mundo, não é pelo nosso olhar. Nós é que estamos preocupados com política, com sociologia, com o que eu vou ganhar, com o que eu não vou ganhar. A Bíblia fala de mundo conforme Deus vê o mundo. Primeiro o mundo que Ele criou, da forma como Ele criou, e depois a Bíblia começa a traçar o mundo pós-pecado, que é o mundo corrompido. E aí a palavra mundo na Bíblia está significando basicamente as pessoas que estão corrompidas. E às vezes, como em Gênesis 3,15, a terra como um todo. Quando Deus diz maldita será a terra ou maldito será o mundo, Ele está dizendo que toda a terra foi corrompida por causa do pecado humano. Essa é a forma bíblica que se refere ao mundo. Mas, como eu não tinha ensinado ainda para a igreja, tenho certeza que eu não tinha ensinado, hoje ensinei para vocês, mandato cultural. Ele permanece independente do pecado da humanidade.
nós estamos nesse mundo e temos sim que ser excelentes em tudo que fazemos. Podemos sim aproveitar as coisas do mundo, desde que tudo em nossa vida, dentro e fora da igreja, e tudo que possuímos, seja para a glória do nosso Deus. Amém? Podem ligar o som. Se quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos lá. Todo mundo pode ligar o microfone, fica à vontade. Terminei a exposição do negócio todo. Alguém quer falar algo, quer perguntar algo? Fica à vontade aí, gente. Ninguém quer falar nada? Tá todo mundo tão calado? Foi tão intenso assim? Jim, seu microfone está desligado. Foi bem explicado, pastor. Não deixou dúvida, não. Foi bem explicado. São assuntos difíceis. Jim, continua desligado. Você tem que clicar aí no botãozinho direito. São assuntos difíceis, tá? Mas como eu disse para vocês, eu me propus a dar essas aulas na EBD e a gente vai estudar mais sobre várias palavras. Semana que vem a gente vai falar sobre pecado, para que vocês, ao lerem a Bíblia, possam cada vez compreendê-la melhor. Né? Como eu disse semana passada, quando a gente terminou de falar sobre Trindade, quando você volta ao texto, você acaba lendo o texto de uma forma diferente. Você começa a compreender melhor o que ele quer dizer. Isso também protege vocês na hora que vocês estiverem ouvindo pregações, que às vezes a pessoa é muito carismática e faz uma pregação que parece uma determinada coisa e a gente entra naquilo ali. E aí vocês vão começar a perceber aos poucos, que às vezes vocês vão ouvir umas pregações ou vão ler o texto e vão falar assim, cara, o que ele está falando não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Entendeu? Muda muito. É o que o Austin Catiani deram como exemplo de ler o Apocalipse. Depois que entenderam algumas coisas, a forma de ler muda. A forma de entender muda. Sim. Rogério, meu calvinista, fala aí. Peraí, cheguei. Estou aqui com o desativado. Eu estava vendo algo semelhante ontem, né? Na verdade. Não estava nem prestando atenção. Não, estava assim, então assim. Não vai na pilha de Thaís, não. Eu estava lendo um livro que ele critica justamente essa questão, como a gente encara o mandato cultural, né? Que às vezes a gente fica tão afoito em algumas regras, né, que a gente esquece que a gente tem um dever para com Deus no mundo, né? Ele critica até na questão do islamismo, né? Que o islamismo hoje em dia tem crescido muito, principalmente porque o muçulmano ele vê vê os filhos, né, como uma forma assim de disseminar a cultura deles no mundo. Sim. Na verdade, a gente também tem o dever de disseminar a visão de mundo de Deus na nossa sociedade, né? Coisa que a gente não tem feito. E justamente isso, né? O cristão hoje tem tido cada vez menos filhos, né? E tem se deixado levar por essa visão de mundo de que ter filho é ruim e tudo mais, né? Então, assim, essa questão de mandato cultural é muito sério, né? Às vezes a gente ignora, né? A gente releva, não vê com seriedade, né? É algo assim que é muito importante na nossa vida como um todo. Eu estava refletindo também com o pessoal nesses dias atrás essa questão assim de que esses problemas que a gente coloca como regrinha e tudo mais é muito mais profundo do que a gente imagina, né? O exemplo que a gente deu, que a gente estava discutindo, é justamente essa questão que hoje em dia na igreja, principalmente hoje, tem essa questão assim, de corte, não sei o quê, em relação a namoro, né? E Esses meninos sempre estão discutindo namoro, né? Não, por acaso, é no grupo do Telegram, você tem uma ideia. Aí um dos rapazes comentaram que muitos jovens, né, que falam assim, não, bora fazer corte e tal, e não beija, eles acabam se rendendo à pornografia, como se a pornografia fosse um escape para aquilo que ele não faz. Eu discutindo justamente nesse sentido, que o problema é muito mais profundo, porque não adianta você fazer regrinha
se o seu coração não está, se você não entende por que você faz as coisas, né? Justamente, por exemplo, se eu não beijar uma mulher antes de me casar, eu faço isso porque eu entendo que relação sexual é muito mais profundo do que o sexo propriamente dito, e que se o meu instinto sexual despertar, né, de forma equivocada no meu relacionamento com a mulher, eu estarei pecando contra a imagem de Deus, já que eu estou aqui para ser imagem de Deus, e que o sexo, né, ele está justamente, a relação sexual, como a imagem do relacionamento de Cristo com a igreja, como dizem em Efésios. Então, assim, tem toda uma explicação e assim, essas coisas que a gente acaba deixando de fazer tem que ser motivados por um coração realmente rendido a Deus, né? Um coração consciente daquilo que Deus faz. E é justamente esse tipo de questão que às vezes a gente tem problema. A gente não sabe lidar, por exemplo, com nossos filhos, porque nós não deixamos a visão de Deus influenciar a nossa vida. A gente não se preocupa com esse tipo de educação, né? E surge todo esse tipo de problema. Mas assim, é interessante, né, esse assunto. Assim. Nós temos que realmente reaprender muita coisa. Infelizmente, nós fomos criados muito à base de regras para tentar compensar a falta de crescimento em Cristo, a falta de compreender Jesus, a falta de entregar totalmente a vida a Jesus. E a gente acaba criando uma série de regras para compensar isso, para parecer que somos justos. Nós temos que entender que justiça, assim como por isso eu fui explicar mundanismo desta forma, justiça está no nosso coração e espírito quando Cristo faz isso em nós, e não nas regrinhas que nós vivemos. Agora, às vezes você vai abandonar algumas coisas. Quer ver uma coisa? Eu tenho amigos que não jogam futebol, amam futebol, mas pararam de jogar. Por quê? Quando você conversa com eles, eles falam, cara, o problema é que eu não consigo me controlar. Toda vez que eu jogo futebol, eu acabo brigando, eu acabo machucando alguém, eu acabo xingando e tal. Então, o que eles fizeram? Como a glória de Deus é maior do que qualquer coisa para a vida deles, eles simplesmente tentaram. Viram que não tinha jeito, abriram mão de futebol. Hoje eles só assistem, mas eles evitam jogar. Para eles, eu até achava assim, cara, mas você gosta tanto? Ele gosta, mas Deus é maior para mim. Essa disposição do coração, inclusive de abrir mão das coisas, ela não precisa de regras. Ninguém botou uma regra para ele, até porque ele não é de outra religião, ele é batista, né? Mais de um até. E ninguém botou regra que ele não podia jogar futebol. Na nossa igreja a gente pode jogar futebol. Ele se impôs isso como forma de glorificar a Deus. Ponto. A gente não precisa ficar criando uma série de coisas equivocadas. Então, na igreja, inclusive, muitas regras que foram criadas e que nós vivemos hoje foram criadas não por doutrina bíblica, mas por problema de uma pessoa ou de outra pessoa. Quer ver uma coisa? A igreja sempre bateu muito forte na questão do divórcio. Por que a igreja diminuiu a questão do divórcio? A Bíblia mudou? Não, é porque quando começou a atingir líderes grandes da igreja, eles começaram a pregar diferente. Sexo fora do casamento. Quando começou a atingir líderes grandes da igreja, eles começaram a pregar diferente. E aí hoje muita gente aceita determinadas coisas porque foi sendo influenciado por líderes que fizeram isso. E porque nós colocamos coisas nas mãos de Deus. Eu acho que talvez vocês, não sei se vocês conhecem essa história, mas Thaís conhece ela muito bem. Quando o pastor Samuel Cardoso estava na primeira igreja de Vitória, ele adulterou. O pastor Samuel Cardoso adulterou. Ele abriu uma nova igreja. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente foi com ele para a nova igreja. Porque eles não podiam abandonar o pastor que eles amavam muito, independente do adultério. Vocês percebem como é que o mundanismo se manifesta num monte de coisas na nossa vida? Às vezes ele se manifesta assim. Você coloca uma pessoa acima do que a Bíblia diz. E não é que tinha que abandonar o pastor, não. É que ele simplesmente tinha que deixar de ser pastor. As pessoas tinham que ajudá-lo a se recuperar daquilo que ele fez de errado. E não dividir uma igreja porque simplesmente aquele era o pastor.
Quando a primeira igreja se dividiu, é a mesma coisa. Você tem mundanismo das pessoas que querem seguir um determinado ponto e não de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós fazemos escondido, nós estamos com mundanismo. Mesmo que você esteja na igreja e tenha cargo na igreja. Você pertence ao mundo. E pertencer ao mundo é o quê? É ter um coração ímpio, é ter um coração contra Deus. Mas a igreja vai estar te aplaudindo, porque a igreja não sabe o que você está fazendo de errado. Eu canso de pegar pessoas que estão na igreja, muitas estão desde criancinha na igreja, e que você vai na casa deles, eles bebem. Bebem escondido. Sério que você não consegue largar a bebida? Eu me lembro que uma vez nós chegamos à casa de uns amigos nossos, e aí eu cheguei e falei assim, fulano, por que tem uma long neck ali? Long neck é aquela cerveja um pouco mais, que a garrafa é um pouco mais alta. Aí ele falou assim, não, é que eu fui cozinhar a carne e tal, e a receita pede uma cerveja. Aí eu ri e falei assim, não, eu sei que a receita tal pede uma cerveja, só tem um problema, ela não pede uma long neck, ela pede uma latinha. Por que ele comprou long neck? Porque o que sobrou, eu tomo. Só que o que a gente não entende, essa profundidade do mundanismo, é o seguinte, é que toma escondido, finge que está fazendo algo para poder satisfazer, porque não conseguiu segurar o desejo da carne. Se você não está conseguindo segurar o desejo da carne, então você precisa de Jesus, porque o mundanismo está dentro de você. Se você não consegue segurar o desejo dos olhos, então você precisa de Jesus, o mundanismo está em você. O Rogério deu o exemplo de beijar no namoro. Ok, você pode beijar no namoro. Mas se você perceber que algumas coisas estão indo além, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a forma como você namora. E, Bernardo, eu estou explicando isso para te livrar, porque senão Catiane vai deixar você beijar ninguém, tá ferrado. Ô, pastor, bom Oi. dia. Bom dia a todos. Quando se refere assim, lá em Romanos 12, 2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Sim. Quando a gente está aqui estudando essa mensagem que você está passando para a gente, eu vejo assim, que em alguns momentos da nossa vida, lá atrás, assim, às vezes eu ficava muito chateada com a minha família, em questão de pregar o evangelho para eles e eles não aceitar. Eu vejo que nós não podemos amar o que está no mundo, nem as coisas, não amei o mundo, nem as que estão no mundo. Assim, só que quando eles fazem alguma reunião em família, às vezes eu não vou, e eles ficam questionando por que eu não participo dessas coisas com eles. Porque lá, assim, rola muita coisa, assim, bebida, essas danças que eles fazem e tal. Só que eu sou questionada pelo seguinte, de não ir. Eu estou errando nessa parte de não confraternizar com eles. Eu fico me perguntando assim, meu Deus, às vezes eu fico julgando, mas eu não sei o coração deles. Não sei como está o coração deles. Me fala, pastor, em relação a isso. Bom, vamos por partes, Lili. Primeira coisa é a seguinte, não se amoldar é não fazer o que todo mundo faz. Né? É não estar de acordo com a ordem do mundo. Só que, ao mesmo tempo que a Bíblia diz para você não se amoldar e que você não pertence ao mundo, ela diz que nós permanecemos no mundo. Tanto que Cristo diz na oração dele, eu não rogo que os tires do mundo, apenas que os livre do maligno. Então nós permanecemos no mundo. Agora eu te pergunto, se você for até a festa da sua família, eles vão lá dançar, eles vão beber, eles vão fazer um monte de coisa. Você não vai fazer, nem a sua família. Mas você vai estar ali rindo, você vai estar brincando. Aí você deixa de ir lá. Qual das duas coisas você está dando mau testemunho? Pode repetir? Imagine que você vá na festa da família. Você está lá, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão dançando. Vocês não vão compartilhar disso, vocês não vão beber, né? E algumas músicas vocês não vão estar dançando. O que não impede uma hora, por exemplo, de uma Escris pegar o violão e tocar algumas músicas legais e tal. Mas não vai estar no tipo de coisa que eles fazem. Mas vocês estão lá, vocês estão rindo, vocês estão brincando, vocês estão sendo família.
Por outro lado, vocês escolhem simplesmente não ir. Não, eu não vou porque, né, eu sou crente, eu não vou. Qual das duas coisas você dá bom ou mau testemunho? Qual das duas coisas afasta mais a família de Deus? De não ir, no caso, pelo Normalmente. seguinte, o medo de outras pessoas ver a gente lá e pensar mal da gente, seria dessa forma? Não sei. Só que aí tem um problema. No medo, e lembra do que eu já sempre falo para vocês, a gente precisa temer mais a Deus do que a homens. Você está numa festa de família. Nem todo mundo da família é crente. É óbvio que numa festa de família haverá bebidas e tudo mais, porque nem todo mundo é crente. Se alguém te ver, primeiro que vocês não têm que se preocupar tanto com o que os outros estão te vendo. Mas se alguém te visse lá e falasse mal de você, você não tem como controlar. Mas se alguém for te perguntar, o que você vai responder? Sim, eu estava na festa da tua família. Ponto. Eu tenho família que bebe com força. Hoje em dia eles não fazem muita festa, não. Eu nunca deixei de ir na festa. Eu saio com os meus amigos. Muitas vezes a gente está em restaurantes ou em bares em que ele está bebendo e eu não. Há uma diferença clara entre nós dois. Mas eu não deixo de andar com as pessoas. Por quê? Como que você vai pregar o evangelho e ao mesmo tempo vai dizer, não ando contigo? Principalmente por ser da família, né? Exatamente. Você está dizendo que... Porque quando você não anda com as pessoas da sua família, é como se você se dissesse que eu sou melhor que você, eu sou alguém muito diferente, eu não preciso andar com você. Mas depois você vai falar de Jesus sua pessoa. Sabe o que passa pela cabeça da pessoa? Que Jesus é esse que faz com que a minha irmã nem fale comigo, ou não ande comigo, ou não venha no meu aniversário, e ao mesmo tempo diga que Jesus me ama. Já falaram isso para mim. Entende? Eu vou em toda festa que eu posso ir, de família, de amigos, eu vou, mesmo que o pessoal está bebendo. E olha que hoje eu sou pastor. E eles me respeitam e sabem que como pastor. Eu estou ali e eles respeitam o fato de eu ser pastor. E pronto. Isso quando ainda não pedem para me aproveitar e orar por eles. Então a gente vai. A Thaís, por exemplo, a família da Thaís não bebe, eles entornam. E a gente vai nas festas deles normalmente. Leva as meninas, e as meninas, inclusive, aprendem a diferença da nossa forma de fazer e da forma deles. A última festa que nós tivemos da Thaís, por exemplo, ela tem uma prima que é homossexual. E aí, no início, era nítido que quando a gente chegou, né, chegou os batistas, a Thaís, a mãe, a irmã, e os maridos e tudo, no início ela ficou meio assim com a gente. Quando uma delas percebeu que eu era pastor, estava mais na cara ainda como que elas ficaram em relação a mim. Sabe o que eu fiz? Sentei perto e comecei a bater papo. Falamos de futebol, falamos disso, falamos daquilo. E elas ficaram à vontade perto de mim. Por quê? Porque eu não estou ali para julgá-las. Quem vai julgá-las é Deus. Minha função é conviver e falar de Jesus para que, no julgamento de Deus, elas sejam absolvidas e não condenadas. Elas já estão condenadas. Se eu tratar elas mal, ou se eu julgá-las, ou se eu deixar de estar perto delas, eu não vou ter a oportunidade de falar do evangelho para elas. Entende? Então, o evangelho ele é dito não apenas quando a gente fala, ele é dito na maneira como a gente se porta. E você não precisa ficar sem graça, não. Você pode ir para a festa e rir, brincar. Você só não vai beber. Se dependendo da brincadeira que fizerem, vocês não vão participar, porque é uma brincadeira que não tem nada a ver com vocês. Mas é ser família de forma muito natural. E tem que se sentir bem. Não adianta ir também para ficar de cara emburrada, não. Como se estivesse indo para o pelotão de fuzilamento, não. Você tem que ir para curtir a sua família. É um irmão, é uma irmã que de repente está se alegrando porque está fazendo um aniversário, que está fazendo as coisas. Se vocês não estiverem perto deles, eles não vão ouvir quando vocês falarem do evangelho. Em 2017, teve um encontro da nossa família. E aí, eles me convidaram para ser a palavra da palavra. Uhum. E aquilo ali falou muito ao meu coração, porque todos que estavam lá, a maioria não conhecia Jesus. E eu fui, assim mesmo que eu não queria aceitar e tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. E até hoje eles me ligam para pedir oração e tal.
Obrigada, E pastor, você pela só explicação. passa por isso se você estiver perto. Eu tenho um pastor amigo meu, aliás, que a maioria de vocês conhece, que é o pastor Juliano, que veio no aniversário da igreja. O pastor Juliano estava em Manhuaçu, em Minas. Para poder ganhar uma pessoa lá de Minas, sabe o que ele fez? Ele foi aprender sobre café, para ter assunto para falar com o cara, porque o cara tinha uma plantação de café. E ele passou muito tempo batendo papo com o cara falando sobre café. E aí, depois de um tempo se tornando amigos, ele pode falar do evangelho, e essa pessoa, inclusive, era maçom, aí ele foi explicar algumas coisas da maçonaria, por que não podia ser maçom e crente ao mesmo tempo e tal. E essa pessoa se converteu, mas ele foi aprender sobre café. Nós temos que aprender a usar das coisas que nós temos, a conhecer as coisas que temos, a ter assuntos para conversar com as pessoas. Porque a convivência conosco é que fala isso. A melhor história do Júnior é nem o cara do café, é o mecânico. Ele passava lá e tomava um copo de café todo dia do mecânico. E aí fez uma amizade com ele, começou a falar de Jesus, o mecânico ajudava ele com o carro dele e tal. Você lembra dessa história? Lembro. Não, o Ju tem isso. O pastor Júnior Marcelo, que é também um amigo nosso, ele fez parte de uma congregação quando a gente estava em Laranjeiras. Júnior Marcelo fez o quê para poder conquistar as pessoas? Ele ia todo dia, por volta de umas 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, para a padaria do bairro, para tomar café na padaria do bairro, ao invés de tomar com a esposa dele. E ele tomava café de 7 da manhã às 10 da manhã. Aí você pensa, pô, como que aguenta isso tudo? Simples, ele ficava ali enrolando. Sempre que chegava alguém novo, ele se apresentava. Ah, tudo bem? Não, eu sou o pastor Júnior Marcelo, sou daquela igreja ali, quem é você e tal? E ele foi fazendo amizade com as pessoas, tomando café na padaria todo dia de manhã. Nós estamos no mundo e precisamos nos relacionar com as pessoas. As pessoas, o pastor... Ai, amor, me ajuda. O de Linhares, da Memorial, Ederson. Pastor Ederson estava contando como que ele foi ganho para Jesus. Ele era da igreja, se desviou da igreja. E como é que ele foi ganho para Jesus? Ele foi ganho pelo pessoal da célula. Por quê? A Ederson viveu na igreja, ele não achava que era possível ser crente, porque ele via, inclusive, muita gente fazendo coisa errada. Aí ele, depois que ele já estava afastado da igreja, vendo vida no mundo, ele fez uma amizade com um rapaz da igreja, e esse rapaz da igreja saía com ele. Então ele bebia, o rapaz bebia Coca-Cola, a galera zoava e o rapaz brincava com todo mundo, mas de uma forma diferente. Enfim, a Ederson viu na vida desse rapaz tudo que ele tinha ouvido quando era criança, pregação. Só que ele viu o cara viver, e ele não entendia que era possível viver aquilo. E ele foi vendo o cara vivendo, e o cara brincando com todo mundo, o cara ria com todo mundo, era agradável com todo mundo, mas vivia de forma cristã de forma diferente. Depois de um tempo, o cara começou a chamar ele para ir para a célula. Ele começou a frequentar a célula. E vendo a vida dele e a vida dos outros, a Ederson entregou a vida dele totalmente a Jesus. Hoje ele é pastor ali na Memorial de Linhares. Mas a conversão dele veio a partir do momento que ele viu o testemunho de vida de alguém. Você só dá testemunho de vida se estiver perto das pessoas. Eu sei que a maioria de vocês aprendeu que testemunhar de Jesus é igual tribunal. E eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido isso de alguma pregação. Testemunhar é igual tribunal. Testemunha está lá no tribunal e ela fala daquilo que viu e ouviu. Deixa eu contar um detalhe para vocês rápido. Não vou me aprofundar no texto, não. Vou falar rápido. Quando você lê o texto de Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas, a palavra ali no grego é mártir. É a palavra do qual a gente tem os mártires, aqueles que morreram por Cristo. Então, a palavra usada por Cristo lá, ela não quer dizer uma testemunha de tribunal, que só tem que ir lá, falar e descer. A palavra usada por Cristo é ser mártir, ou seja, é viver o evangelho, testemunhar através da vida de tal forma que você esteja preparado para morrer falando daquele evangelho. Para morrer vivendo aquele evangelho. Que foi o que aconteceu com todos os discípulos. Eles morreram pregando aquele evangelho. É essa palavra que se encontra naquele texto. Eu estou falando de forma bem simplificada, poderia explicar um monte de coisa no texto. Então, o texto está dizendo que nós receberíamos o Espírito Santo para que pudéssemos dar testemunho ao ponto de morrer por Cristo. Queridos, somos sal da terra e luz do mundo. Aí, Lili, para te ajudar ainda mais, para você ter firmeza na minha resposta, eu vou te dizer o seguinte. Você gosta de cozinhar, não gosta? Sim, muito.
Você consegue salgar a carne, né? Temperar a carne, temperar as coisas que você faz com sal dentro do pote? Não. Da mesma forma, você não consegue evangelizar se você estiver dentro do pote. Só dentro da igreja, só dentro de casa. Nós temos que fazer amigos. Nós temos que estar onde as pessoas estão. Não vamos fazer o que elas fazem. Nós agimos de forma diferente. Mas estar com elas, curtir com elas, rir com elas. Ir ao cinema, ir em viagens, ir em uma festa, em todos os lugares. Jesus foi a um casamento. Você acha que no casamento eles fizeram o quê? Eles beberam com força. Tanto que o vinho acabou. Eles beberam tanto que o vinho acabou. Entende? Então, assim, é normal. Jesus era visto, Liliane. Acusavam Jesus de ser beberrão e comilão, ele e os discípulos. E acusavam ele de andar com prostitutas e pecadores, porque ele andava com prostitutas e pecadores. Nós devemos fazer o mesmo. Nós não temos que nos corromper. Mundanismo é deixar o seu espírito se corromper. E o seu espírito pode se corromper mesmo que você fique só dentro da igreja. Como por isso eu expliquei aquela história do aplauso e do elogio. Às vezes você pode estar sendo mundano dentro da igreja. Então não é essa a questão. Caminhemos com as pessoas. Vamos fazer amizade com as pessoas. Ser agradáveis às pessoas. Mas eu não cedo aquilo que eu sei que é errado. Eu não faço aquilo que eu sei que é errado. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Amém. Podem acionar seus microfones para poder dar tchau para todo mundo e a gente vai orar. Tchau, pessoal. Vamos encerrar orando? Ivani, ora para a gente, por favor. Pai Santo, muito obrigada, Senhor Deus, por esta manhã, por este estudo, Deus. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra, Deus, sempre nos ensina, sempre nos orienta, Pai. Obrigada, Deus, por tudo. Fica conosco no decorrer de todo esse dia, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa estar nos abençoando, ó Deus, durante todo esse dia. Ó Senhor, fica conosco. Muito obrigada, Pai. Tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Até o culto da noite, se Deus quiser. Amém. Amém.